Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tudo bem com vocês? Bom, sim, vou voltar a debater sobre o que é framework e o que é metodologia por uma razão bem simples. Por causa dessa confusão, tem muita gente se impedindo de dar o próximo passo na gestão ágil, como Scrum Master, como Agile Coach, como Product Owner, só pelo medo de pensar em cometer uma gafe. E se você... Bom, e na verdade, vamos ser bem sinceros, você não precisa ser acadêmico ou letrado para entender isso. E talvez, depois disso, você pode até observar alguns outros profissionais aí, principalmente em algumas plataformas como o LinkedIn, fazendo novos posts a respeito depois do que eu vou expor aqui, e outros até apagando algum post antigo para passar a adotar um novo tom, talvez um pouco mais assertivo, tá? E outros serão apenas haters mesmos ou evangelistas de um determinado método, guia, e querendo te impedir de desenvolver o pensamento livre. Assim como é a essência do fundamento ágil em qualquer tipo de movimento. Você tem que pensar por conta, você tem que agir por conta. Só que muitos acabam, criando empecilhos, criando problemas por conta disso. Só com dois conceitos nós vamos desmistificar essa pressão que o mercado coloca nesse tema, que ele só serve para atrasar o desenvolvimento de muitos profissionais ágeis por aí. Vamos começar por entender qual é o conceito compreendido em cada palavra para framework e para método. Bom, quando a gente olha as discussões que são inflamadas aí nas comunidades, na internet, vamos encontrar a defesa de algumas posições até bem agressivas, para não dizer mal educadas. É surpreendente, por exemplo, Anthony Draffin começa descrevendo a questão dessa forma. É surpreendente de que indivíduos inteligentes e até educados não saibam a diferença entre framework e metodologia. Será que seria uma discussão apenas semântica? Na visão dele. E na visão dele, e de muitos profissionais que a gente vê em algumas comunidades, um framework seria algo que te permita ser compacto e versátil. Quase que uma licença poética para agir, como ele mesmo diz, das palavras dele. Já a metodologia, ela é muito mais prescritiva, tá? Na visão dele. Mas, apesar de cada um desses conceitos ser útil em alguns momentos diferentes, em contextos diferentes, o debate ainda continua. Isso porque ainda há quem confunde métodos em desenvolvimento de produtos e serviços com administração de tarefas e atividades. Em muitas áreas isso acontece, mas na TI a confusão ainda é muito, mas muito maior, já que muitos confundem abordagem de desenvolvimento de software com gestão de desenvolvimento de projetos, produtos e serviços. Mas isso já é um tema para um outro encontro. Uma versão para um framework bem popular que circula na internet é aquele encontrado em um certo fórum da PMX Tech Exchange, onde um deles diz: um framework seria uma construção reduzida e solta, mas imperfeita, que geralmente deixa um espaço em relação a algum outro método ou alguma outra ferramenta para ser incorporada nele. E oferece, mas ainda assim oferece a maior parte do procedimento necessário para a execução de algo. E continua. Uma metodologia seria ainda associada a conceitos, princípios e recursos, até mesmo com procedimentos que podem ser utilizados para orientar procedimentos que atinjam um determinado objetivo. Bom, repare que aqui, nessa discussão desse fórum, tanto um como outro, a galera coloca o framework, o método, com procedimentos também. Olha aí a confusão já acontecendo. E acho que já deu também de opiniões, né? Você já deve ter encontrado muitos que seguem bem nessa linha aqui. Agora vamos para o que a história ou os dicionários dizem sobre isso. Segundo Cambridge, no dicionário de Cambridge, um método associado, um framework, na verdade, é um método associado a diretrizes, princípios, sugestões ou até mesmo valores que são utilizados para usar em alguma estratégia ou talvez escolher ou fazer uma decisão. Ou ainda ele continua, o framework seria a melhor estrutura no que diz respeito à resolução de conflitos ou problemas. E ainda vai além. Um framework é uma estrutura
fundamental que facilitará qualquer coisa, como a construção de um automóvel ou até mesmo fornecer uma forma de algo novo. Já esse mesmo dicionário define metodologia como sistema relacionado a meios, maneiras de realizar, treinar ou talvez aprender algo. Veja que até agora não há uma definição clara do que é mais prescritivo do que outro. Agora, vamos considerar que, conforme as opiniões que vão circulando aí na internet, métodos seriam mais prescritivos, ok? Podemos pressupor assim? E aí vamos tentar responder a seguinte pergunta. Algo como a abordagem do Scrum seria um método ou um framework ágil? Bom, vamos pensar um pouco. Ele oferece uma estrutura ou forma de se fazer algo? Aparentemente sim. Afinal, ele descreve o que deve ser conquistado, como antecipação de valor, procedimento de melhoria contínua. Ele ainda trata de questões como transparência, colaboração, compromisso, e entre outras. Eu não vou ficar entrando nos pormenores, eu só estou pegando os highlights, tá? Mas ainda assim, ele não determina como tais propostas devem ser conquistadas, certo? Ele deixa em aberto, ou seja, segue um modelo um pouco mais flexível, ele deixa espaço para você encontrar os meios para isso. Agora, porém, contudo, todavia, ele prescreve artefatos, procedimentos e ferramentas, como daily meeting, timeboxing, sprint, retrospectivas e várias outras questões, que também não vou entrar nos pormenores, porque a discussão aqui não é do método ou do framework em si, não é da abordagem Scrum em si, é da gente entender o conceito. Agora, acho que já deu para você começar a perceber, né? Sem falar nos princípios e valores que o Scrum defende ainda, como transparência, inspeção, adaptação, coragem, foco, compromisso, respeito, entre outras também que não são declaradas, mas também são necessárias no dia a dia, na prática. Então percebe que agora ele começa a tomar um corpo, como se define o que é um método, que ele já começa a tomar um pouquinho do que seria um método aqui dentro, seguindo os conceitos que tanto a internet coloca, como o dicionário coloca também, principalmente na questão de princípios e valores. E ainda mais quando ele diz que é prescritivo, coisa que até então é duvidoso, ainda há espaço à discussão, mas se você dizer que método é prescritivo, vamos ver o que o Scrum fala sobre isso. Tem até um certo guia que determina que qualquer coisa desenvolvida que não siga a totalidade daquele determinado guia é qualquer outra coisa menos Scrum. Olha só que fatídico a coisa. Se isso aqui já não dá uma intenção do que seria uma coisa mais prescritiva, podemos ainda interpretar que ele segue uma metodologia como método, como a definição de método, como diz o que é uma metodologia, seja nos dicionários ou seja nas construções de conceitos que você encontra de diversos autores. Ele também é prescritivo, porque ele começa a determinar alguns artefatos, alguns procedimentos, e ainda vai além, dizendo que qualquer coisa desenvolvida que não siga a totalidade é qualquer outra coisa menos Scrum. Ou seja, já está colocando uma determinação. Se ele coloca algo mais determinado, mais conciso, mais cravado, já começa a cair nos conceitos que alguns autores aí na internet colocam como sendo prescritivo. E se você somar isso como princípios e valores, pronto, você já cai nos conceitos mais formais e até acadêmicos do que seria um método também. Agora, percebe que mistura um pouco? Tanto framework quanto método. Tem alguns conceitos que ficam numa área cinzenta. Agora, essa questão também não se limita ao Scrum, não, tá? Mesmo além do Scrum, o mesmo acontece com outras abordagens, incluindo Waterfall, Crystal, Loop, Lean, Kanban e por aí vai. Agora vão ter muitos autores, muitos profissionais questionando isso. Mas isso é um assunto para um outro encontro. Aí vai ter gente ainda dizendo assim, mas André, fulano ou beltrana disse que é framework ou que tal abordagem é um framework ou método. Entenda uma coisa, gente. Depois de quase mais de 18 anos, né, faltando um pouco para completar 20 anos de profissão nessa carreira, tanto como cliente e como consultor, entendam que vendedor vende o conceito que ele quiser.
Assim como ele vende a solução que ele quiser. Agora, vender a resolução, isso é para poucos, tá? Resumindo, se a gente procurar além das opiniões, muitos conceitos são conflituosos para a mesma palavra, tanto para framework como para método. E também são complementares, dependendo da abordagem utilizada. E aí alguém pode ainda vir e perguntar, mas André, o PMBOK ou guia de fulano ou beltrana, eu encontro lá dizendo é framework ou é método. Bom, o que podemos observar dessas interpretações é igual ao conceito da laranja. Aí vem alguém que pergunta assim pro feirante, por que a laranja se chama laranja? E ele responde, porque ela é laranja. Então, ó, tá percebendo que é um conceito que só se denomina por ele mesmo? Isso não é uma definição concreta e fundamentada do conceito. Tirando essa piada, claro, isso acaba sendo mais do que uma questão de semântica, sim, mas também de interpretação de texto. Agora vem a questão, quem é que está certo ou errado? Errado é aquele que impede o desenvolvimento profissional só por causa de uma discussão do sexo dos anjos como esta. A verdade é que certos conceitos, que até mesmo academicamente falando, não apresentam consenso. Assim como acontece com o conceito da liderança. São muitas coisas envolvidas, mas não podemos usar um checklist fechado, bonito, para determinar o que é ser líder de fato na sua amplitude, na sua completude. E na prática também, né? Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. O mesmo acontece com framework e método. Não há uma definição fatídica que anuncie exatamente o que seria ou um ou outro. Isso porque vai da interpretação e do contexto de cada autor. Mas ainda assim, haverá aqueles que defendem um ou outro. Então, quando você ouvir essa defesa de alguém, qualquer um que seja, você mesmo, você mesma tem que refletir. Com qual intenção ele ou ela está defendendo isso tão fervorosamente? Será que é para ajudar ou é para justificar o posicionamento? Não é o posicionamento dele, porque ou ele fez determinada escola, ou porque ele quer dizer que sabe mais que você, quando na verdade, o que estamos mostrando aqui, é que é muito interpretativa essa questão. Agora, por que defender uma ideia também, né, gente? Qualquer um defende, né? Desde uma vacina para o câncer, ou acabar com a fome mundial, até que a Terra é plana, ou até mesmo o Holocausto. Peguei pesado, né, dizendo isso, mas tudo começa com o quê? Com uma defesa de posição, com uma opinião. Agora, será que Terra é plana ou Holocausto foram fundamentados? Existia uma razão fatídica? Ou é apenas um desejo de um ou de outro? A questão é, pergunte-se, qual delas me é útil? Qual dessas posições, ou até mesmo prática, me ajudam para o meu contexto, para a minha realidade? Bom, se você chegou até aqui, é bem capaz que já entendeu que esse embate entre método e framework, na verdade, é mais da ordem entre teórica do que prática. Agora, se isso ou outras questões também te impedem de seguir adiante para ser de fato um Scrum Master, e quiserem conversar mais sobre um tema, me manda um e-mail. E também vou aproveitar para deixar aqui nos comentários um link para um workshop sobre ser um Scrum Master, onde vamos debater também outras síndromes que impedem ou empacam o desenvolvimento na prática de um Scrum Master, de você dar o seu próximo passo, em vez de você ficar só esperando, ou esperando um conceito, ou esperando a opinião de alguém. Tá ok? Bom, gente, te vejo lá, um grande abraço, até breve!